Muito bom dia, ouvinte. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, Garça, São Paulo, Momento Espírita está sendo retransmitido neste mesmo horário pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. E são 11 horas e 23 minutos aqui em Garça. E hoje é um domingo, é o dia 22 de fevereiro de 2026. Estamos na estação verão. Agradecemos desde já a sua audiência. E você pode assistir Saúde e Espiritualidade Você, Momento Espírita e Perspectiva com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, www.radiomeimei.com.br, no YouTube ou no Facebook, celular, smartphone, tablet. Bem, ouvintes, vamos agora para os temas que vamos apresentar nesta edição. Ideias errôneas que se fazem do Espiritismo. Na violência de hoje, não teria a ação de espíritos obsessores? Como se explica tanta morte de pessoas jovens? Filósofo da ciência também chega às conclusões de Kardec. A crença no fim do mundo remonta à antiguidade. E qual é o papel das calamidades na vida humana? Caminho de Damasco tem passes diários e grupos de estudo à noite. Você pode participar de Momento Espírita enviando suas perguntas, seus comentários por WhatsApp para o número 14 981 05 1535. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Histórias do Mosteiro e do Castelo. Romance mediúnico de Domênico, recebida pela médium Miriam do Vale, editora M. Mande um WhatsApp para o número 14 981 05 1535, dizendo que quer ganhar o livro. E a equipe desta edição, na assistência técnica e sonoplastia, Augusto Tavares e Leandro Carvalho. O Cláudio atende aos ouvintes e nesta apresentação, Sônia Amarra e o Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, prezada ouvinte. Quando se ouve falar de espiritismo, logo se pensa no contato com os mortos, na comunicação de espíritos e até mesmo na reencarnação. De fato, a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação estão no centro da concepção espírita, mas o espiritismo não se resume nesses dois princípios. Ele vai bem mais longe. Até porque se trata de uma filosofia, de uma concepção de vida do homem e do mundo. Não é porque uma pessoa acredita que os espíritos se comunicam e aceita também a reencarnação que somente por isso ela é espírita. Existem outras doutrinas e práticas religiosas que também aceitam essas concepções e nem por isso são espíritas. Temos aqui no Brasil como exemplo a Umbanda e as demais práticas derivadas das religiões africanas. As doutrinas do Oriente, por outro lado, também são reencarnacionistas. A exemplo do confucionismo, do taoísmo e do budismo. E doutrinas mais modernas, algumas das quais nasceram como variantes do próprio espiritismo, como a teosofia, o Rosa Cruz, o racionalismo cristão, a Seixonoye, a Igreja Messiânica, a Antroposofia e até mesmo a Legião da Boa Vontade, todas estas depois dos trabalhos de Allan Kardec. O que caracteriza a filosofia espírita é a concepção de que todos somos espíritos em evolução e que o caminho da evolução tem como base os ensinamentos de Jesus. Portanto, a finalidade maior do Espiritismo é formar o homem de bem, conforme a proposta de Allan Kardec descrita no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É bom que se diga que o Espiritismo não tem a pretensão de saber tudo e nem de dar todas as respostas a todas as perguntas. Trata-se de uma doutrina que caminha com o progresso da humanidade. E assim como todas as áreas do conhecimento, está progredindo constantemente. O conhecimento humano é sempre proporcional à evolução dos espíritos que aqui reencarnam.
Não há dúvida de que a mediunidade é importante, mas a faculdade de entrar em contato com os espíritos só é aceita pelo espiritismo, quando observado o princípio do amor ao próximo ou caridade. Logo, não é todo tipo de mediunidade e nem todo o trabalho de médiuns que serve à causa espírita. Há muitos médiuns e muitos centros que não estão a serviço do espiritismo, embora muitas vezes utilizem a palavra espírita para atrair público. Vários desses grupos atuam tão somente no interesse próprio, principalmente aqueles grupos que prometem muito, cobram pelas consultas ou aceitam dinheiro ou objetos como retribuição ao serviço. A prática mediúnica no Espiritismo segue o preceito de Jesus: dai de graça o que de graça recebestes. A maior preocupação de Allan Kardec, embora na sua época sofresse muito a perseguição dos adversários, não era propriamente com os detratores da doutrina, aquelas pessoas que estão fora do meio espírita, mas com aqueles que se dizem espíritas e que na verdade comprometem o nome da doutrina pela forma equivocada como se conduzem. No livro dos médiuns, Kardec cita, por exemplo, aqueles que se chama de espíritas exaltados, aqueles que vivem atrás de revelações espetaculosas, de curas milagrosas, que se deixam arrastar pela emoção, pelo maravilhoso e pelo sobrenatural. Como nada examinam, ao se dizerem espíritas, submetem o nome da doutrina ao ridículo. O verdadeiro espiritismo é aquele que tem por fundamento a obra de Allan Kardec. É o que pauta por suas diretrizes de sabedoria e equilíbrio em tudo. É o que proclama em alto e bom som a liberdade religiosa, pois seu objetivo é moral e ele vem à humanidade para ajudá-la a compreender a vida e a caminhar mais depressa rumo à confraternização universal. Longe do espiritismo, portanto, qualquer pretensão de disputar adeptos, de fazer guerra com outros credos. Pelo contrário, a finalidade da doutrina é congregar todos num objetivo maior, num objetivo moral superior. Não só para aprendermos a conviver e a nos respeitar, porque pensamos de maneiras diferentes, mas, sobretudo, para que nos reunamos em torno de uma meta comum pelo bem-estar de toda a humanidade. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Comentávamos a respeito da onda de violência que vem ocorrendo no mundo, principalmente a violência desenfreada das cidades em que a mulher tem sido a principal vítima. Por causa dessa questão, que envolve famílias e até crianças, alguém nos questionou se, nesses casos, não estaria havendo ali uma interferência espiritual, de espíritos voltados para o mal, principalmente obsessores. Do ponto de vista espírita, cremos que sim, mesmo porque, como a própria doutrina esclarece, os espíritos atuam em nossa vida mais do que pensamos. Verifique a questão 525 do Livro dos Espíritos. Ora, se a nossa conexão com os desencarnados é mental, ou seja, através do pensamento, não há dúvida de que é por meio de nossos pensamentos, do dia a dia, que eles nos influenciam. No entanto, a resposta a essa influência depende de cada um de nós, depende de nossas tendências para o bem ou para o mal, e das condições mentais que lhes oferecemos no momento desta influência. Por exemplo, uma pessoa que cultiva bons pensamentos, que está disposta a praticar boas ações e auxiliar o próximo, liga-se a espíritos que também cultivam bons propósitos e são facilmente influenciadas por eles.
ao passo que um indivíduo, ferido em seu orgulho, que está ardendo de ciúme e quer se impor a todo custo em prejuízo da mulher, ele pode ser facilmente instigado a cometer um ato de violência contra ela por qualquer motivo. Às vezes, ele se encontra de tal maneira embriagado pela ideia de domínio e pela bebida que toma num bar, que quando percebe já cometeu o ato fatal e não tem como voltar atrás. Desse modo, um momento tão conturbado emocionalmente como este que estamos passando em nosso planeta, onde uma parte da coletividade cultiva pensamentos de violência reforçados pela televisão e pelo cinema, o campo está aberto a uma obsessão coletiva. Todo cuidado é pouco, como diz o ditado. Todos nós podemos estar envolvidos nesse clima e até uma pessoa tida como ordeira e pacífica pode cometer um desatino vindo a se arrepender depois. É claro que no caso que praticamos atos de violência, não podemos e nem devemos imputar a culpa aos espíritos, mas a nós mesmos, pois somos nós que consentimos, abrindo o campo favorável a essas más influências. Para efeito de comparação, podemos afirmar que o processo obsessivo se assemelha ao desenvolvimento de uma doença infecciosa em nosso corpo. Podemos comparar, para entendermos melhor, a evolução de uma gripe. Todos já temos no corpo o vírus da influenza, mas se descuidarmos da saúde, desprezando ações preventivas, Podemos comparar, para entender melhor, a evolução de uma gripe. Todos já temos no corpo o vírus influenza, mas se descuidarmos da saúde, desprezando ações preventivas, o vírus se multiplicará rapidamente, provocando enfermidade inesperada. Bem, ouvintes, agora tem uma pergunta diferente. A pergunta é de uma ouvinte que se identificou pelas iniciais MCS. Conheci pessoas, diz ela, que morreram bem jovens e por causas que todo mundo conhecia: o abuso, a bebida, a droga, a extravagância. Se cada um já nasce com um destino para morrer numa determinada idade, esses jovens morreram no momento certo? Essa crença de que toda morte se dá no momento certo não existe no Espiritismo, prezado ouvinte. Além do mais, mesmo que a encarnação esteja planejada, isso não quer dizer que ela vai ser plenamente cumprida. Aqui entra um fator poderoso que é o livre-arbítrio. Cada um é senhor de suas escolhas e responsável por elas. É claro que existem as encarnações muito curtas, mas a maioria delas, em nossos dias, não estariam entre elas. A responsabilidade sobre a reencarnação corre primeiramente por conta da família, no que se refere principalmente aos primeiros anos de vida. Mas corre, a maior parte das vezes, pelo próprio espírito. Cada um é responsável por si mesmo, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela duração de sua vida. Quando a pessoa se deixa levar pelo abuso, utilizando fumo, drogas e álcool para fugir de seus problemas, ela acaba sendo responsável pela sua morte prematura. E neste caso, sem querer morrer, ela age como um suicida inconsciente, que brinca com seu destino e abusa de sua vida, assumindo o risco de se matar. A perda de uma vida pela irresponsabilidade lhe custará caro, pois se trata de uma grande oportunidade jogada fora. Certamente, um dia ela voltará para cobrir o prejuízo e recuperar o tempo perdido. Bem, ouvintes, vejam o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa, que se chama Histórias do Mosteiro e do Castelo. É um romance mediúnico de Domênico, que foi recebido pela médium Miriam do Vale. É editado na editora M. Você pode mandar um WhatsApp agora mesmo para o número 14 98105 1535, apenas dizendo que quer ganhar o livro. Mais uma questão proposta pelo nosso habitual ouvinte de Vera Cruz.
Eis a pergunta. A ciência hoje enfrenta o chamado problema difícil da consciência. Um termo cunhado por David Chalmers, a maior autoridade mundial no assunto. Chalmers admite que por mais que estudem o cérebro, a ciência não consegue explicar como a matéria física vira pensamento e sentimento. E continua o ouvinte. Ele confessa que o eu é um mistério que a carne sozinha não resolve. Pergunta: isso não prova que Allan Kardec estava certíssimo quando disse que o espírito é um princípio independente da matéria? E o ouvinte conclui: diante desse impasse da ciência moderna, não seria este o momento de o espiritismo ser finalmente reconhecido como uma verdade factual? O espírito não é a peça que faltava para a ciência do futuro? Conforme já falamos neste programa, a existência do espírito como base da consciência, conforme ela vem sendo tratada até hoje, é mais uma questão de preconceito do que de ciência. É bem possível que a questão não seja apenas de preconceito, e que o fator econômico seja preponderante para determinar o rumo que a ciência vem tomando. Chalmers, que é um filósofo da ciência, estudiosos da mente, consegue ver essa questão de um ângulo mais amplo, como Kardec, além do experimento científico dos neurocientistas para concluir que o cérebro, por si só, não pode produzir o pensamento. Os cientistas negacionistas, por outro lado, querem reduzir o pensamento a um mero produto da fisiologia cerebral, como se o pensamento se ocupasse apenas de memória e raciocínio, com o que a inteligência artificial pode trabalhar até melhor que nós. O pensamento é muito mais que isso. Mas, quando se trata de sentimento, a atuação do cérebro é limitada. Não vai além da intermediação dos neurotransmissores que oferecem condições para manifestar as emoções. A ciência, com sua metodologia e concepção de mundo, não vai além. Toma os efeitos como causa. É preciso se ampliar o conceito de realidade e ouvir o que os filósofos da ciência, como Chalmers, estão dizendo. Perguntamos: quem vai conseguir fazer isso? Porque, se assim for, talvez a ciência da mente venha a tomar outro rumo e, no futuro, vencendo o preconceito e os interesses econômicos, ela venha a reformular seus métodos em busca da verdade. De qualquer forma, prezado ouvinte, precisamos lembrar de uma coisa: é a visão dominante da comunidade científica e outra, a dos filósofos da ciência como Chalmers. A crença no fim do mundo é o nosso tema de hoje. Você com certeza já ouviu falar em fim do mundo, pois essa expressão é muito antiga. Ela se perde no caminhar dos séculos. Antes de Jesus e principalmente depois dele, sempre houve quem anunciasse o fim do mundo. Essa concepção em geral está ligada a certas crenças religiosas, até mesmo de religiões pagãs, que antecederam o cristianismo. Por outro lado, muitos cristãos esperam ainda o fim do mundo por causa de uma profecia atribuída a Jesus. Conta-se que já era madrugada, há muitos anos atrás, quando Chico Xavier, extremamente cansado, após atender uma multidão naquela noite, recolheu-se para descansar. Isso foi em Pedro Leopoldo, antes do Chico vir para Uberaba. Afinal, faltavam algumas horas para encerrar o serviço na fazenda modelo onde ele trabalhava. Já estava quase dormindo quando alguém bateu à porta com muita força, gritando: "Acorda, Chico, o mundo vai acabar." "Calma, meu irmão", respondeu o Chico, lá da cama. "Deus é Pai, devemos confiar em Jesus." No entanto, o homem continuava bradando: "Chico, o mundo vai acabar." E repetiu isso várias vezes. "Se o mundo vai acabar, meu irmão, então não podemos fazer nada. Volte para sua casa, faça sua oração e espere para a vontade de Deus." Por fim, o homem parou de chamar. De manhã, após breve repouso, Chico levantou-se para ir ao trabalho. Ao passar pela praça, percebeu uma movimentação de pessoas
e, em seguida, viu que o homem estava sendo encaminhado para a delegacia, ladeado por 2 policiais e que não paravam de falar: "O mundo vai acabar, o mundo vai acabar." E nele reconheceu o mesmo homem que estivera à porta de sua casa na madrugada. E preocupado, interpelou os policiais sobre o homem e, alguns minutos depois, conversou com o delegado de polícia para dizer que aquele homem não precisava de prisão, mas sim de um tratamento psiquiátrico, e assim foi feito. A proclamação do fim do mundo, caros ouvintes, vem de muitos séculos. Aliás, desde os tempos mais recuados, antes mesmo da civilização, o ser humano muitas vezes se apavorava com a fúria da natureza que, por meio dos terremotos, vulcões, enchentes e epidemias, levava populações ao desespero. É claro que se ligavam tais fatos à fúria dos deuses, que por algum motivo não estariam satisfeitos com os homens, neles desferindo sua ira. Logo, a expectativa de um fim catastrófico já se desenhava na imaginação das pessoas e se tornou ainda mais alarmante com as profecias religiosas. Os evangelhos, ratificando essa longa história, não deixaram de se referir ao final dos tempos, ligando as calamidades esperadas ao julgamento final e à volta de Jesus. Tanto assim que, após Jesus, os primeiros cristãos já aguardavam o fim do mundo para o fim de cada século. E como nada acontecesse de especial, a fatídica mensagem continuou a ser explorada por líderes religiosos dos séculos seguintes, e por que não dizer, até hoje. É desse modo que, dependendo da região, surgiram várias interpretações a respeito do fim do mundo. Aguardava-se que tal acontecesse também no final do século XX, no ano 2000, e depois no ano 2012, que, segundo uma pretensa profecia maia, as profecias alarmistas ocorrem pelo mundo todo, principalmente nos tempos de crise e agitação. Essas profecias já enriqueceram muita gente e já exploraram milhões de pessoas em todo o mundo. Porque, na verdade, o ser humano gosta de cultivar expectativas tenebrosas para a humanidade, também porque se sente frustrado ou culpado ante os acontecimentos negativos que vieram povoando a história. Quando Allan Kardec, a partir da questão 868 do Livro dos Espíritos, perguntou aos instrutores sobre revelação do futuro, eles se mostraram bastante cautelosos em suas respostas, afirmando que se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. No entanto, devido ao nosso baixo nível de compreensão, o conhecimento do futuro exerce sobre nós um grande fascínio, e dessa tendência muitos se valem para explorar a boa-fé das pessoas que, contraditoriamente, querem saber de seu futuro, sem resolver seus problemas presentes. Eis o que diz Allan Kardec no livro A Gênese, sobre predições de certos espíritos que se põem a fazer revelações. E assim diz: as predições circunstanciadas não podem oferecer certeza e não devem ser aceitas senão como probabilidades, mesmo quando não tragam cunho que as torne legitimamente suspeitas. E continua Kardec: os espíritos verdadeiramente sábios não predizem nada, jamais em data fixas. Eles se limitam a nos prevenir do andamento das coisas que nos sejam de utilidade conhecer. Insistir para ter pormenores precisos é expor-se a mistificações de espíritos levianos que predizem tudo quanto se deseja, sem se preocuparem com a verdade, e divertem-se com os temores e as decepções que causam. E sobre as chamadas profecias de Nostradamus, Allan Kardec emite a sua opinião, dizendo que essas predições, pela forma misteriosa e cabalística com que se apresentam, ganham um certo prestígio do público, mas pela sua ambiguidade, elas se prestam a variadas interpretações, de tal modo que, segundo o sentido atribuído a certas palavras, segundo a maneira de computar o cálculo bizarramente complicado das datas e com um pouco de boa vontade,
Ali se encontra aproximadamente tudo quanto se quer. Desse modo, caros ouvintes, o que a doutrina espírita nos recomenda é sobriedade, mesmo diante das circunstâncias mais desfavoráveis. O lema é confiar em Deus e em si mesmo, e não deixar arrastar por pretensas profecias de caráter alarmista, que não suportariam um exame sério à luz da razão e do bom senso. Ouvintes, vejam o livro que nós vamos sortear logo mais em nosso programa, que se intitula Histórias do Mosteiro e do Castelo. É um romance mediúnico de Domênico, que foi recebido pela médium Miriam do Vale, da editora M. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 98105 1535, dizendo que você quer ganhar o livro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. E atenção, ouvintes! O Centro Espírita Caminho de Damasco oferece ao público passes diários de domingo a domingo, menos na quinta-feira. A aplicação dos passes tem início às 18 horas. Para as crianças, sempre acompanhadas pelos seus pais ou seus responsáveis, acontece meia hora antes, às 17 horas e 30 minutos. O Caminho de Damasco também realiza reuniões de estudos às segundas e quintas e sextas-feiras, sempre às 20 horas, e para quem se interessar, são abertas ao público. Às segundas-feiras, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Nas quintas-feiras, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas sextas-feiras, leitura e discussão do livro Libertação, de André Luiz, recebido por Chico Xavier. E atenção, pais! A evangelização infanto-juvenil e as reuniões de mocidade no Lar Meimei acontecem no prédio do Lar Meimei todo domingo a partir das 9h45. Lá às 10 horas da manhã no domingo também contamos com um grupo de adultos lendo e discutindo o Livro dos Espíritos. Essa roda de conversa está aberta a quem se interessar. A entrada é livre. Prezado ouvinte, acompanhe a programação da Web Rádio Meimei 24 horas no ar, sintonizada em você, uma rádio espírita voltada para os temas fundamentais da vida. Não perca especialmente a programação de domingo a partir das 8 horas da manhã. Programas Sementinhas do Amanhã, voltada para a formação espiritual da criança, às 9 horas. Às 10 horas, Animais Nossos Irmãos com Vanderly do Carmo Rodrigues, que aborda a questão da espiritualidade dos animais. Às 11 horas, o programa Saúde, Espiritualidade e Você, com o médico Ricardo Cavalcante, com áudio e imagem. Às 11h20 também, com áudio e imagem, Momento Espírita, o segundo programa espírita mais antigo do Brasil. São 53 anos no ar. Agora, já ao meio-dia, Perspectiva, com os temas atuais, sob a ótica espírita, comentando ali as notícias publicadas pela mídia, também em áudio e vídeo. Das 11 às 13 horas, os programas da Rádio Meimei também são transmitidos pela Web Rádio Nova Alternativa e pela Rádio Alternativa FM 870 kHz. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, calamidades.
Se tudo o que acontece é da vontade de Deus, se suas leis são perfeitas, então os desastres que acontecem no mundo são necessários. Questões como esta surgem toda vez que uma tragédia de grandes proporções acontece no mundo, e há quem acredita que se trata de um castigo de Deus, como se Deus estivesse usando o seu poder para esmagar-o e nos fazer sofrer. Pobres seres mortais que somos, esmagados por um ser de infinito poder. Essa crença na vingança divina deriva das religiões pagãs e de alguns mitos que se encontram na Bíblia, como o dilúvio, por exemplo, que teria sido uma forma com que Deus pretendeu destruir o homem ou castigar a humanidade. Mas essa ideia é absurda do ponto de vista lógico, se considerarmos que Deus, sendo todo-poderoso e ao mesmo tempo bom e misericordioso, como disse Jesus. Além do mais, não há lógica em se acreditar que ele, na sua infinita grandeza, estaria querendo medir forças com o pobre ser humano, tão pequeno e frágil. O Espiritismo retoma essa questão de um ponto de vista racional, mostrando que, na verdade, esses fatos naturais concorrem para o nosso crescimento espiritual, mesmo que nos custem a vida e os sacrifícios decorrentes das calamidades. Eles não existem para nos prejudicar. Pelo contrário, somos espíritos imortais em processo de evolução, e tais experiências, por mais difíceis e sofridas, acabam concorrendo para o nosso progresso espiritual através das reencarnações. Leia o último capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Bem, ouvintes, e agora chegou aquele momento do sorteio do livro que nós anunciamos. O livro se chama Histórias do Mosteiro e do Castelo. É um romance mediúnico de Domênico, que foi recebido pela médium Miriam do Vale, da editora M. E o livro saiu para o ouvinte Carlos Gomes, residente em Garça. Parabéns, Carlos. Você pode pegar o seu livro, Carlos, durante essa semana e no horário comercial, naquela loja Leves, na rua Minas Gerais, 148. Caros ouvintes, agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Sônia Marra e Vitor Berno, sobre temas atuais sob a ótica espírita. E para encerrarmos esta edição, o Momento Espírita deseja para você e a todos aquela saúde e paz. Para encerrarmos, vamos ouvir então uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio Espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança
garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz.